voltamos agora com o segundo bloco do Melhor de Três. E agora nós estamos recebendo uma convidada, a Viviane Rodrigues, que é especialista em desenvolvimento humano. Viviane, como é que são os jovens hoje? Realmente parece que eles passaram aí toda a sua infância, adolescência, sendo visto pelos pais, pelos professores, como sempre pessoas especiais. Tudo que eles faziam era especial. Será que isso contribuiu para que eles não soubessem lidar hoje com as frustrações? Como é que é isso, a sua vivência com os jovens hoje? Como é que é essa questão da autoestima, da frustração? Como é que eles lidam com isso e como isso reflete no mercado de trabalho? A gente percebe isso não só em termos no Brasil, mas no mundo como um todo. Essa tendência mesmo, né, do jovem, ele tem uma expectativa muito grande, né, das coisas em relação ao seu futuro, o que ele pode fazer. São pessoas que têm uma ambição grande, né, um desejo de querer realizar aquilo que eles sonham. Isso, com certeza, foi incentivado pelos pais, pelos familiares, que vêm de experiências de uma época mais tranquila, de uma economia mais estabilizada e que realmente, né, com a leveza que eles passavam, com a positividade que eles viam, isso acabou incutindo nos jovens. Viviane, e quando eles ingressam nesse mercado de trabalho, né, qual é a dificuldade, ou qual dica você daria para os líderes que estão liderando aí equipes desses jovens que têm essa visão e esse comportamento hoje? É importante trabalhar a questão do foco com os jovens. Né? O jovem, ele tem uma facilidade muito grande de acompanhar a inovação, de trazer essa inovação para as organizações, de estar acompanhando as novas tecnologias, de atualizar as outras gerações em relação a isso, de buscar novos produtos. Então, o mercado precisa do jovem. Mas onde que o líder ele vai conseguir trabalhar? Trabalhando a questão do foco e também dessa sensação de centralização, de se equilibrar, de procurar manter os vínculos, daquilo que vocês falavam em relação a essa troca saudável que as gerações precisam ter. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e essa coisa dessa insatisfação dessa geração? Deles se sentirem infelizes com muita rapidez ou em qualquer frustração, é por causa dessa expectativa excessivamente elevada? Sim. Porque o que é felicidade? A gente até trabalha no dia a dia com uma fórmula que né, explica que a felicidade ela é igual à realidade menos expectativas. Assim, quando as pessoas elas se sentem felizes, é porque a realidade delas está além do que elas esperaram. Né? Então, elas dizem, eu estou feliz. Né? Na verdade, está aquém, né? O que é a realidade é menor do que a expectativa. Quando elas estão felizes, está maior. Quando elas estão felizes, está maior. Porque aquilo que elas esperavam, né, ultrapassou. A realidade está bem melhor do que elas sonhavam ou esperavam. E as pessoas, e os jovens, né, as pessoas, elas acabam dizendo que estão infelizes quando aquilo que elas imaginavam que acontecesse não está acontecendo no real. Então, o jovem tem essa dificuldade mais do que as outras gerações, né, o jovem de hoje, de não colocar tanta expectativa, porque eles já, desde pequenininho, já nasceram com a tecnologia, com o novo, com esses estímulos muito grandes, para que seja visionário, olhe sempre lá à frente, então sempre estão criando, tenha muita facilidade em relação à criatividade, mas até a gente conseguir implementar a criatividade, existe um tempo de amadurecimento, que aí as outras gerações, acredito que possam contribuir muito para o jovem, para aproveitar esse talento que eles têm. Mas essa questão, por exemplo, não dificulta o jovem entender o esforço que ele precisa fazer? Essa autoestima, de repente, que ele tem exagerado, não elimina assim, ele achar que ele tem que se esforçar? Qual é o caminho que ele tem que lidar realmente para que isso aconteça? Isso é o tempo, né, é a vivência que vai trazer ao longo dos anos isso para o jovem. Não é que ele não vai ter essa experiência, ele vai ter, porque vai se frustrar muitas vezes também. Né? O jovem, ele busca um lugar, tem toda essa rapidez que a gente está falando, mas também o jovem, ele nasceu numa época em que se dá muito mais valor também para as questões do meio ambiente, são pessoas muito mais antenadas a isso do que as outras gerações.
gerações, a questão da sustentabilidade, até que, né, vocês trouxeram Acho que tem a ver com o propósito isso, não tem? Tem. Então, são pessoas que estão mais preocupadas também com a sustentabilidade. Acredito que a grande maioria lembra dos seus filhos aqui falando, mãe, vamos reciclar isso, vamos fazer tal coisa. São menos preconceituosos. Menos preconceituosos. Então, tem sim, tem muitas possibilidades para se adaptar ao contexto, mas isso também precisa do outro lado. Sim. Né? Eles têm bastante a contribuir também. Muito né? a contribuir. Eu acredito Muito nisso. a contribuir. E me fala só uma coisa, essa coisa da expectativa, por exemplo, de você ter mais o pé no chão, de você saber até onde você vai conseguir chegar, ou de você sonhar e tentar concretizar aos poucos, que era uma coisa... a gente não tinha muita pressa, né? Eles têm muita pressa. Quando são os mais velhos que conseguem colocar o pé desse pessoal no chão para mostrar para eles assim, olha, vocês não vão ter tudo com tanta rapidez. Ou vocês não precisam ser tão infelizes nesse processo. Dá para ser mais tranquilo, mais legal. Sim, a sabedoria, né, que vem de uma maturidade de pessoas que têm mais experiência, com certeza auxiliam jovens. E também eu digo assim, que a gente vê nas organizações muita dificuldade da parte dos próprios líderes, gerentes, que estão nessa posição de tentar integrar essas gerações com muita dificuldade. Qual que é o desafio? Para esses, Exatamente, né? qual é o desafio deles? É o desafio de realmente entender, porque às vezes o líder ele não está preparado para isso. Ele consegue ver a geração dele ou aquelas gerações que ele experimentou. E muitas vezes a equipe nova que ele está recebendo ali é a primeira experiência dele também. Porque os jovens querem trabalhar em empresas igual o Google, né? Assim, abertas, livres, sem aí eles ficam horários, felizes, sim, né? Mas essa não é a realidade, né? Sim, sem uma hierarquia muito rígida, né? Mas não é a grande realidade das nossas empresas. As empresas têm que se transformar nesse padrão Google para satisfazer essa geração, ou para fazer com que essa geração realmente inove e coloque toda a sua capacidade a fluir? Eu não digo que tem que se transformar numa Google, mas que precisa ter uma flexibilidade, né? De comunicação, de relacionamento, para poder ter um interesse, né? Criar uma assertividade ali, uma conversa para que o jovem possa falar, ele possa conhecer como é que funciona a cabeça desse jovem, possa ganhar também esse jovem, ele também ter a experiência de conhecer, né, quem é das gerações mais antigas e que tem essa maior vivência, né, e experiência também. Esse é um debate que tem muito ainda, né? Vai longe. No próximo bloco, nós vamos falar sobre vínculos dos adolescentes com o patrimônio. O que eles esperam? O que eles querem? Qual é o vínculo que eles têm com as coisas materiais? Daqui a pouco a gente volta.